aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ o ọmọ kékeré tí a bí sọ́jẹ́ o ọmọ kékeré tí a bí sọ́jẹ́ o ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ o. ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ o ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ ọmọ kékeré. Rádio Raiz Ancestral apresenta programa Voz Ancestral com Babá Ojeleque, transmitindo axé para você. Palavras que fazem você crescer. Voz Ancestral com Babá Ojeleque. Abo do Aboiê. Olá, família. Sou o Babá Ojeleque. Estamos começando o nosso programa Voz Ancestral aqui na Rádio Raiz Ancestral. Sempre, primeiramente, pedindo a Go, a Exu, Ori, Yamin, Babá e Gungu, e agradecendo a Eledumare por nos permitir estarmos todos juntos aqui novamente na sua Rádio Raiz Ancestral. Pessoal acompanhando aí pelo Facebook, através das lives, que sempre é aos domingos a partir das 22 horas, entre 22 e 22h30, né? É uma reprise, né, dos programas já gravados na rádio. E você pode também acompanhar e ouvir quantas vezes quiser aí novamente. Ficou na dúvida de algum tema, de algo que foi dito aí na rádio, acesse nosso canal no YouTube, Babá Ojeleque, e lá você vai ter o canal com todos os vídeos aí de todos os programas, né, para você ouvir novamente. De repente perdeu algum, pode estar acessando lá no YouTube. Como foi sua semana? Espero que você tenha tido êxito em todos os propósitos de sua semana. Aqueles que estão em dificuldades, outros acamados, sem emprego, passando por infinidades aí diversas, né, de circunstâncias ruins. Saiba que Eledumare não nos desampara, né? Basta nós olharmos para ele. E aqui é um canal para que você possa olhar para si, se auto-reconhecer e buscar Ifá, buscar Eledumare, porque Ifá é a voz de Eledumare, né? Então fique juntinho aqui com a gente aqui transmitindo axé para todos. No final aí do programa nosso Ofó Axé, nossas palavras de axé para que tenhamos um andamento próspero durante a semana, né? E hoje, como de costume, nós sempre desenvolvemos referente a algum tema, né? Para melhor compreendimento de todos, principalmente para os leigos, né? Que não conhecem o Ixexelabá, a religião tradicional Yorubá. E
justamente hoje nós falaremos um pouco sobre isso, sobre o Ixexelabá, a religião tradicional iorubá, que muitos confundem com o candomblé. Quem veio primeiro, qual que é depois, é uma mistura de cada. Então a gente vai organizar um pouco isso aí hoje, tá, família? Para que se tenha uma melhor visão disso, e dentro de uma compreensão daquilo que se executa, nós realmente atingimos os objetivos, não é verdade? Porque se você não sabe nem aquilo que você cultua, fica complicado, né? Então fique acompanhando, agradecendo sempre o pessoal que tem nos acompanhado aí no Face. Acesse lá também você, Babau de Alequê. Todos os canais é só você procurar aí, se não tiver tendo dificuldade pelo Google. Põe Babau de Alequê, vai ter o nosso site, né? babaudealequê.wordpress.com. O e-mail de contato é babaudealequê@hotmail.com. O canal do YouTube, Babau de Alequê. Então aí, fácil e simples para que todos nos encontrem. Para você marcar sua consulta, tá entrando em contato. Sempre atendendo a todas as pessoas, não só aqui de São Paulo, Grande São Paulo, assim como o Brasil inteiro e o mundo inteiro, né? A gente atende aí pessoal, Brasil, Europa, toda a América Latina aí, sempre tendo muito contato e sempre muito feliz pelo êxito, né, das pessoas que estão buscando realmente a sua melhoria. Porque parado não se consegue nada, né? Então se você tem a dificuldade, mas não toma atitude, fica inviável de que as energias atuem por você. Primeiramente você tem que querer e buscar atrás. Então agende sua consulta através de Ifá, você vai ter todas as respostas para a sua vida, com certeza absoluta. Agradecer hoje também, nós estivemos ontem presente no evento do Yoruba Day, o Dia Yorubá, um evento que foi realizado ali na quadra da Escola de Samba da X9, juntamente com meus aos, meus babalaos, Ogé Beni e do Unifá. Estivemos prestigiando aí a cultura iorubá, né? Foi um evento que reuniu a comunidade iorubana, né? Independente não só religioso, né? Mas sim a comunidade, né? A comunidade iorubá aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é muito grande, né? E só vem aumentando. E isso é bom também porque traz canais diretos, né, com a religião tradicional, apesar de muitos não serem nem da religião tradicional. O pessoal tem aquele engano, né, de achar que africano é do culto tradicional iorubá, o Ixexelabá, assim como falam, né, do baiano, que todo baiano é do candomblé. Enquanto isso, tem um aumento crescente de evangélicos lá na Bahia também. As casas tradicionais lá perderam muito espaço, né? E também não fizeram muito por onde, bom se dizer a verdade, né? Como em um outro programa a gente vai falar um pouco sobre as tradições brasileiras, né? Os cultos afro-brasileiros, que também enfatiza e ajuda a diferenciar essas religiões, né? Então, nosso tema de hoje é justamente sobre o Ixexelabá, que nada mais é do que o conjunto, né, da religião tradicional iorubá.
Então, primeiramente, entender, né, o que é Ixexelabá, que é o nome dado a essa religião tradicional, que significa Ixexelabá, que quer dizer é o melhor caminho, né? Ou a tradição está no topo de todas as religiões. Então, quando alguém fala Ixexelabá, se responde Ixexelabá Boboá, que quer dizer que a tradição vai ficar sempre conosco. Maravilha, né, família? Sem tradição, sem raiz, nós não somos nada, né? Então, Ixexelabá, ele compreende todas as crenças, né, originais e práticas religiosas do povo Yorubá. Então, o povo Yorubá, sua terra natal é no sudoeste da Nigéria e nas partes adjacentes ali do Benin e do Togo. Essa região toda aí que ela veio ser conhecida como Yorubaland durante o tráfico de escravos, né, do Atlântico, e foi exportada aqui para as Américas, né, onde deu origem e influenciou outras formas prósperas aí também de religião, como em Cuba a santeria, voodoo, no Brasil, América do Sul aqui o candomblé. E lembrando antes também que a África é um continente, né? Então, muita gente, quando fala de África, entende que é um país apenas, né? A África sendo um continente que nada mais é do que um agrupamento de países, né? Então são vários países, assim como o continente americano, né? Então a parte do Yorubá que vem predominante, como eu falei, de algumas regiões, né, principalmente do sudoeste da Nigéria, que se expandiu aí pelo mundo. E a religião Yorubá, a religião do povo Yorubá, que tem uma forte relação entre os mundos sobrenatural, que é o Orum, e o natural, que é o Aie, que é a terra, onde se complementam entre si. Então as crenças religiosas iorubanas são parte de itãs, de histórias, de lendas, né? Um total complexo de canções, histórias, mitos, entre a parte da culinária, dos preparos das magias, roupas, mitos e muitos conceitos culturais que compõem toda a sociedade iorubá. A gente sabe muito bem que aqui no Brasil diversos tipos na própria culinária, né, baiana, a gente tem a mão iorubá ali em cima, né? Na dança, no samba, ou seja, a nossa cultura brasileira foi moldada pelos iorubás, né? Pelos povos oriundos do continente africano, ou seja, os africanos. Entende-se também que é uma religião, né? Que o ser supremo é Eledumare, ou Olodumare, também chamado de Olorum, que é Deus, e que se compõe de um conjunto de orixás e tem como base Ifá, de onde basicamente o oráculo de Ifá traz todo o corpo, o conjunto, seria
Eu não gosto de comparativo, mas para ter uma melhor compreensão, como uma Bíblia, né? Esse conjunto, esse corpo de lendas que nos é passada, decodificada através de Ifá, é que vai trazer toda a forma de culto em si da religião tradicional, né, africana. Então os Yorubás, eles vivem principalmente no sudoeste da Nigéria, né, sudeste do Benin e em menor número nas regiões do centro-sul do Togo. E assim sendo, essa religião rica em lendas tem a função de normatizar o comportamento pessoal e coletivo. Então é através das lendas que se criam as normas, são marcas que falam como você deve ter sua conduta, ou mesmo uma comunidade deve ter. Os orixás, eles são os intermediários, né? São os deuses superiores à humanidade. E tem temperamentos, comportamentos muito próximos ou até humanos, né? Podendo se redimir também por bom comportamento. Então o número de divindades é impreciso, né? Algumas foram se perdendo durante o tempo, os séculos. Se fala dos irumolés, né? E a fama de alguns atravessou continentes, enquanto outras ainda são cultuadas em pequenas localidades. Então, a gente vê aí que cada região cultua-se um orixá específico, que são ancestrais também. E alguns até que foram reis de determinadas regiões. Teve a sua fundação em Leifé. E cada país dessa, né? Ou seja, os ritos, que são manifestações da religiosa, informam sobre a mesma, apontam que para compreender o funcionamento das crenças e religião para as sociedades, é preciso entender o caráter de sacralidade que as histórias possuem, bem como toda a sua historicidade, né? Toda essa parte que para tais culturas, esses mitos contam o que de fato aconteceu. Então a cultura iorubana é muito rica, né? Por conta disso. É um aglomerado, né, de tradições, de costumes, né, religiosos, né? E ela engloba assim uma grande variedade de crenças tradicionais, né, que são por vezes partilhados por muitos africanos, mas são geralmente exclusivos por grupos étnicos específicos. Existe muito africano cristão e muçulmano que mantém alguns aspectos da sua religião tradicional. Até porque a religião na África ela é bem diversificada, né? Tendo assim outras religiões também, né? A maioria dos africanos são adeptos do cristianismo e do islamismo, né? Mas muitos praticam essas religiões tradicionais africanas. Então essa diversidade de diversos elementos fundidos dentro desse continente é o que traz essa confusão para as pessoas, né? Então, em determinados países,
vão ter um determinado culto mais enfático a um determinado orixá. E por essas regiões, esses países serem próximos dentro desse continente, ela simplesmente foi se fundindo, né? Em Oió, o culto de Xangô, Ibadã e Gungum. E assim, um interage entre o outro. E o que funde todos esses elementos, na realidade, é Ifá. Porque ele, em sua constituição, tem todos os itãs que vão ditar as regras, as bases, de tudo como tem que ser feito ou não feito, os ewós, os tabus, dentro do culto, né? E Oxobô, a Oxum. Então, basicamente, de cada região, a primórdios, basicamente se cultuava em cada região, em cada país, um único orixá. Não exclusivamente um único só, mas que a gente se refere aqui a maior ênfase a um determinado orixá. Só que com o passar, a ida e vinda de um africano para outro país dentro do seu próprio continente, a unificação de famílias também, né? De repente, essa união de famílias, de membros, pessoas que se casavam com pessoas de outro país, de outro continente, nesse mesmo continente, trazia a somatória dessa carga de herança dessas famílias. Então isso foi se fundindo, se mantendo também em questão do culto. Já que dentro da questão dos itãs, dentro de Ifá, sempre foi tudo uma coisa só, desde a criação do mundo até os dias atuais, e assim sempre será. Então a gente está falando isso de uma visão de espaço demográfico, de questão geográfica, para que a gente entenda como um culto fica mais difundido a um determinado orixá a outro. Então, determinadas regiões que tinham uma população menor, obviamente que o culto daquela orixá vai ser menor. Em regiões que eram maiores, esse culto se tornou maior. E orixás que se tem mais esse caráter mais humano ficaram mais presentes, né, no seio das comunidades, até como seus ancestrais consanguíneos, né, porque muitos orixás viveram aqui no meio de todos também. Então esse grande corpo de junção de crenças, costumes, tornou-se a ser a tradição Iorubá, daqueles que falam o Iorubá, e o Ixexelabá que se conhece hoje. Desses cultos, né, que deram origem ao Ixexelabá, assim também como cultos dentro da mesma cultura, é tudo aquilo que engloba a cultura Iorubá. Então o culto a Egungun, o culto a Yami Oxorongá, o culto a Obone, mesmo sendo uma sociedade secreta, em algumas partes tem algumas ligações também espirituais, justamente a Edã, o culto à terra, né? E o culto dos orixás, de todos os orixás, e todos sempre levando ao mesmo caminho, que é Eledumare, que é a deusa. Aqui no Brasil, como vieram dentro desse processo, diria assim, desse agrupamento, né? O Ixexelabá que se formou aqui, na realidade, foi o que nós entendemos como candomblé, que foi justamente unificado pela dança. Por isso o candomblé, a palavra
indica o nome da dança, né? Que eram nas reuniões grupais que tinham dentro das senzalas, em dias específicos, até de descansos, ou após o trabalho, que os negros, os escravos na época, traziam a sua cultura, os seus costumes, e foi se criando aqui no Brasil o candomblé. Só que também fundido com elementos cristãos católicos. E além de tudo, tiveram a necessidade do sincretismo para poderem cultuar os seus deuses, né? Hoje em dia, obviamente que acabou-se toda essa questão do sincretismo. Infelizmente existe ainda uma onda muito negativa, principalmente após as décadas de 80, que membros, né, que fundaram aí os novos tais neo-evangélicos, né, através daqueles ditos senhores que não convém a gente nem citar o nome dessas igrejas aí, Deus e Amor e depois a Universal, começaram a usar o marketing de forma de guerra de bem contra o mal e colocaram o mal, até pelo próprio preconceito racial e religioso, das religiões afro-brasileiras, né? Para eles alavancar suas seitas aí, suas ditas igrejas, que para mim são seitas, não religiões, né? Porque eles não seguem uma base, muito pelo contrário, deturpam a Bíblia, né? Em função dos seus bolsos. Mas isso é outra história. Só para apontar aqui. Então, houve-se aí, até os dias atuais, a gente sofre aqui dentro do Brasil muito ataques. Então não existiu o sincretismo, mas hoje existe o cala-boca, né? Que as pessoas se escondem a sua religião e muitos acabam cultuando de forma errônea. Então o Ixexelabá, com a própria globalização do mundo, a vinda de africanos para cá, que não é uma coisa de agora, a gente já entende, cultua e busca Ixexelabá há 24 anos mais aqui dentro do Brasil, né? Só que também é o que eu falo, não é porque é africano que é um tradicionalista. Nós, por exemplo, em nossa Ebé, o Titolabá, nossos babalaôs, nossos ogés, são aborígenes africanos que seguem dentro da sua essência a tradição realmente iorubá. Tem muitos hoje em dia que são comerciantes, que são iorubás comerciantes, que têm ou tiveram envolvimento com a religião em sua origem, e até pelo acesso, né, estudos e tudo mais, se intitulam hoje babalaôs e uma infinidade de coisas aí, visando unicamente o comércio. Então não é porque é africano que tudo é corretinho e certo. Você tem que saber buscar a origem, a família, para saber isso de forma documentada, que existem documentos dentro de cada família, que são dados pelos reis ou pelos sacerdotes do culto tradicional, que atestam a veracidade ou não de determinados sacerdotes. Hoje a gente tem aí na própria mídia muitas notícias lá em Oió, onde se vende títulos para americanos, europeus, brasileiros que vão lá, compram títulos ou iniciações de forma totalmente errada. Então tem muitos jovens que se empolgam justamente por isso lá. Você vê aí pelo acesso no Face, muitos vendendo serviços, vendendo iniciações à distância, vendendo
assentamentos, tem coisas que são realmente possíveis à distância. Mas quando isso se vira um marketing comercial, você logo de cara entende e compreende isso. Então a gente não está aqui para julgar ou dizer, apenas abrir os olhos de quem quer realmente ver e ouvir também, né? Quem tem o interesse de ouvir e compreender aquilo que a gente está falando. O intuito não é a crítica, porque isso aí compete a Exu, Orumilá e Eledumare, principalmente, fazer as punições necessárias a essas pessoas. Assim como muita mistura aqui no Brasil também, né? O Ifá em si, as pessoas confundem o Ifá com o Ixexelabá. O Ifá, que é uma veia principal dentro do Ixexelabá, que é o oráculo, que tem como principal orixá Orumilá, ele abraça todas as religiões. Então você pode ser de qualquer credo, de qualquer crença, e se consultar, se iniciar no caso de um Ixefá, uma pequena iniciação que concede a pessoa ter seu assentamento de Orumilá, onde vai fazer o Ifá, cultuar Ifá. E o Ifá nada mais é do que a busca do crescimento pessoal interno de cada um. Ok? É através dali que se vai ter um autoconhecimento, através dos aprendizados que vai se tendo diariamente, e busca-se principalmente moldar o caráter. Onde, como eu sempre falo, a base é o apelê, e o apelê, caráter, bom caráter, né? Então basicamente é aí que entra a grande confusão. Quanto que o Ixexelabá, a parte de orixá, de iniciação, modo de assentamento, cantigas, formas de alimentos ofertados, enfim, tabus, eós, é totalmente diferente daquilo que se pratica aqui no afro-brasileiro. Então não é porque você vai falar de Egungun, por exemplo, que o de Itaparica, eu falo Itaparica, aquela região toda baiana, né, que a gente tem um conhecimento, que é totalmente diferente do culto tradicional iorubá, do Ixexelabá, que nós praticamos em Badã. Então nós temos a única casa aqui proveniente do culto diretamente ligado de Ibadã, e é uma coisa consanguínea, de família. Então o culto é totalmente diferente daquele culto praticado aqui no Brasil, que foi criado impondo o medo, que Egungun faz só o mal, que é encosto, que não pode tocar no pano, todas essas coisas que foram lendas criadas para se preservar o culto aqui no Brasil. Então, através da imposição do medo e alguns costumes, para direcionar as pessoas e se salvaguardar em outras situações. A gente sabe que até a década de 60 a polícia batia nos terreiros e quebrava tudo. Era proibido. E aqui no Brasil foi através de Mãe Senhora, né, do Opoafonjá, que através de Getúlio Vargas, que era filho de Oxumaré, frequentava lá a casa, que fez esse decreto que vigora até hoje, da liberdade de cultos religiosos afro-brasileiros aqui. Né? Em 76 até Mãe Senhora foi homenageada no Maracanã como Mãe Preta, enfim. Mais um apontamento para a gente ter conhecimento da nossa história, né? Então existe toda já essa confusão aqui no Brasil. E hoje em dia também, com a vinda desses não tradicionalistas, ou seja, muçulmanos, cristãos, outros nem que praticaram, mas também não são de famílias tradicionais ou são tradicionais, que vieram em busca de lucros, principalmente financeiro, e se estabilizar aqui no Brasil,
obviamente que acaba se cedendo e abrindo mão de muitas coisas, tanto que tem certos ritos que são feitos lá em solo africano que aqui não é feito da mesma forma, quando se está num segmento errado. Nós que somos tradicionalistas do Ixixelabá, da forma que é feita aqui é a forma que é feito lá. Toda a nossa família é ciente, consciente e presente dentro dos atos, por exemplo, de iniciações. Então torna-se uma única família, mesmo aqui no Brasil e lá em África, lá em Badã. Agora aqui começa-se a ter essas infiltrações que não são nada do meio. E é aquilo que eu já falei. Nem é porque é africano que é verdadeiro. Então, principalmente com coisas que são à distância. Religião é algo que tem que ser feito na prática. Não se aprende religião pela internet, não se aprende religião por livro. Você pode ter aprimoramento de algumas coisas, mas é na prática que você vai sentir a energia do orixá. É na prática que seu orientador vai te passar os procedimentos corretos e ensinamentos corretos. Não adianta ficar se escondendo à distância. Você tem que estar pessoalmente dentro da sua IBE, estar visitando seu orientador, para conhecer realmente aquilo que se pratica. É assim como conhecer a família do mesmo, né? Que é acaba se tornando a sua família espiritual. O africano ele valoriza muito a família. Se você vê determinados africanos praticarem uma religião que não tem a família, pula fora, entendeu? Então, família, deixando assim claro que nosso intuito é de mostrar os caminhos, né? Cabe às pessoas saber quais caminhos buscam e o que querem. Pessoas que compram ou fazem iniciações desnecessárias vão pagar perante a Eledumare e estão pagando dinheiro para nada. Porque muitos não estão fazendo nada aí dentro dessas iniciações para as pessoas. Ok? Outra coisa relacionada a isso são justamente os tipos das iniciações. Em África, se você for num tradicionalista de uma determinada religião, ele é iniciado basicamente no orixá daquela região, tem seu Exu, ou a própria comunidade ali já tem o Exu, e Ifá. Você vai ver em determinadas regiões que eles nem se iniciam em Ifá. Por exemplo, uma sacerdotisa é iniciada em Oiá, mas não é iniciada em Ifá, mesmo tendo seu pai como um babalaô. Tem um caso aí de uma sacerdotisa que ela é uma das principais sacerdotisas lá dentro dos festivais de Oiá, né? Lá na cidade de Oió, no país. Então, seu pai foi um grande babalaô, porém ela não foi iniciada em Ifá. Foi iniciada apenas no orixá Oiá. Então tem os babalorixás, tem aqueles que cultuam basicamente Egungun, os babalojés. E os babalaôs, que são os sacerdotes do culto de Ifá. Então, o sacerdote de culto de orixá é babalorixá, também na África. Não confundir com o babalorixá aqui do Brasil, que assenta todos os orixás. Se um babalorixá lá na África, ele é iniciado a Xangô, ele faz apenas iniciações de Xangô, porque só se dá aquilo que se recebe. Com o tempo, nada o impede, ou dependendo do caminho do mesmo, através do Ifá, que determine,
ele pode de repente ser também sacerdote de algum outro orixá, ou ter a necessidade de se iniciar em algum orixá, por caminho próprio pessoal dele, ou para ampliar, né, os seus conhecimentos. Então ele se inicia em Obatalá, por exemplo. Então ele também pode fazer uma iniciação em Obatalá. Por isso que em África, se uma pessoa necessita de uma iniciação de determinado orixá, eles encaminham para o templo que cultua aquele orixá. Isso os babalaôs orientam. A necessidade ou não de se iniciar em mais de um orixá, como eu falo, é uma questão da necessidade ou uma questão do caminho dessa pessoa. Aqui no Brasil se tem muito a lógica de mais e mais e mais, e menos é mais. Ou seja, não adianta fazer 500 tipos de iniciação se você não sabe nada. Para a formação de um babalaô são 32 anos no mínimo e a vida inteira estudando. 16 anos ele vai ser um médio babalaô. Se ele obviamente se empenhar e ter isso lá em África, ele vai ser obviamente um grande babalaô. Mas eu falo em médio em termos de conhecimento, porque é muita coisa que se estuda. 256 Odulos são 256 historinhas. Cada situação, cada acontecimento, não adianta a pessoa, por exemplo, ter uma apostila que fale de Odu e das histórias de Itãs, porque não vai se resumir só aquilo. Você tem que estudar, crescer, conhecer dentro da sua EBE, porque só aquela lista pequena que você vai ter ali não vai resolver o problema do seu filho, do seu cliente, enfim. Né? Então tem uma gama muito maior por trás disso tudo. Então a questão da iniciação de orixá, a pessoa ela não precisa se iniciar em 200 orixá. Você basicamente vai ter o seu orixá que vem para dar suporte a você, seu ori, que é uma coisa à parte do seu orixá, que é o que verdadeiramente vai te conduzir dentro dos caminhos da sua vida, do seu destino, é Ori. Exu, para dar a sua mobilidade, a proteção e os caminhos dentro da sua vida, fazer a restituição. Se não ouviu, ouça aí nosso programa passados aí que fala sobre Exu, você vai entender isso. E o seu orixá, ele vai ser o seu suporte aqui dentro da terra, não é? É ele que você vai cuidar, vai cultuar, fazer o sé, fazer as rezas, as oferendas, as festas anuais. E vai estar sempre em ligação com ele. Porque aquilo que não se rega não se cresce, né? Então, são energias que você tem que estar num contato constante para elas se manterem em constante crescimento com você, não que elas vão crescer à parte. Essas são energias monstruosas, mas para a sua ligação a essas energias estarem próximas, você pode sim assentar determinados outros tipos de orixá, mas sempre aquilo que eu falo, tudo quem determina é seu ori, e seu ori e seu destino vai responder através da boca de Eledumare, que é Ifá. Então não faça nada de cabeça, de vontade, de maluquice, pensando que vai ser mais que alguém por isso. Você vai ganhar uma carga extra, um peso, um acúmulo de energias. E mesmo um babalorixá africano, ele tem que estudar no mínimo 8, 12 anos para conhecer a noção básica e clara daquele orixá. Então, para uma pessoa se iniciar em 3 orixás, vão anos, né? 44 anos no mínimo, 2 orixás aí, 16 anos, e assim vai uma vida inteira pela frente. Isso a gente fala de estudo
de quem tem o idioma nato local, que é o Yorubá, de quem fica quase que 24 horas direto com o seu orientador. Então isso aqui pro Brasil, vocês imaginam a grande diferença nisso. Dizer que existem babalaôs é aquilo que eu falo, você está babalaô, você não pode se comparar ou se dizer como um tradicionalista africano que sabe a pronúncia, sabe o Yorubá, que tem a sua família, que muitas vezes é consanguíneo de sangue, de herança ancestral isso, né? Tem uma diferença gritante que as pessoas estão saindo por uma tangente que não tem nada a ver daquilo que é o culto, não é, família? Você tem que se iniciar para aquilo que vai realmente dar suporte e ter a necessidade da sua vida. Isso é Ifá que vai te mostrar. Ifá vai dizer para você, olha, dentro do seu caminho você tem que se iniciar em tal orixá, ou não é todo mundo também que precisa se iniciar. Pode sim, qualquer um pode se iniciar em Ifá, fazer um Ixefá, mas fazer uma iniciação para se tornar um babalaô não é todo mundo que tem o caminho. Só que é a velha história, pagando um bem que mal tem. E aí quem sofre o peso da consequência disso vai ser esse babalaô que fez isso a preço de dinheiro. Se ele é um verdadeiro Xexelabá tradicional, ele não vai fazer e vai orientar corretamente a pessoa. Aqueles que se vendem apenas por dinheiro não são tradicionais. E aí está jogando seu dinheiro no lixo. Ok? Então, a vaidade tem que ser deixada de lado e saber realmente quais são os caminhos. Então, Ifá vai dizer quais são os seus caminhos. O que falta de complementação para a sua vida prosperar. Às vezes é um ebó, às vezes é uma iniciação, às vezes é um aceitamento. Por isso busque, entre em contato, agende sua consulta para que possa ter uma orientação precisa. E eu sempre falo, não adianta perguntar para mim, babá, eu sonhei com isso, isso, aquilo, e não sei o que, aquilo. Não adianta, tem que consultar Ifá e Ifá dizer qual o caminho. A gente com olhos humanos ficar interpretando coisa, inventando coisa, é puro invencionismo, que só pode prejudicar mais e mais as pessoas. Mas se sonhar com determinada coisa já não indica isso ou aquilo? Nem sempre, às vezes é o seu subconsciente trabalhando, que não tem nada a ver com um sonho espiritual. Lá nos programas sobre sonhos a gente já falou sobre isso. Procura lá no nosso canal no YouTube, né? Se for juntando aí tudo um pouco do que a gente já vem falando aqui, já dá para você ter uma consciência de como basicamente as coisas funcionam dentro de Xexelabá. Do culto de Egungun, de Amin, de Exu, de Oiá, que a gente falou bastante no programa passado, que é a vida e o significado da mesma dentro do Xexelabá. Então não perca tempo, acessa lá e vai crescendo, né? Buscando conhecimento para você saber onde você vai enfiar seus pés, para não cair em qualquer beco aí da vida. Então a gente agora vai para um intervalo rapidinho de 2 minutinhos. Agradecendo aí o pessoal que está acompanhando no YouTube. Não esqueça aí de curtir, deixe seu comentário. Na live aí do Face é a mesma coisa. Curta, compartilhe, vamos espalhar axé e transmitir axé para todos, ok? 2 minutinhos, já voltamos para a gente finalizar aqui. Tem mais alguns apontamentos interessantes que, se a gente for falar, tem muita coisa ainda para falar de Xexê. Já volto, família. Você está na Rádio Raiz Ancestral, a rádio
Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Você precisa de uma orientação em sua vida? Está com problemas e não sabe como resolver? IFA é a resposta para você. Agende sua consulta com Babá hoje ela aqui. Receba todas as respostas através de IFA. Orientação personalizada. Pessoalmente ou à distância. O Pelé, Búzios, Ibós, Itutu, Ipezé, Magias, Oxelabá, iniciações em Ifá, Egugu, Orixá. Entre em contato agora. Venha transformar sua vida com a orientação e magia de Babá hoje ela aqui. De volta programa Voz Ancestral, com Babá Angélique. Transmitindo axé para você. É isso aí, família. Estamos de volta. Sou Babá Angélique. Você está no programa Voz Ancestral, aqui na Rádio Raiz Ancestral. Sempre agradecendo aí sua presença, seu tempo dedicado para o seu próprio crescimento e a nossa transmissão de axé, né? Maravilha. Então a gente está falando aí sobre Xexelabá, o culto tradicional Yorubá, e que a gente deixa de apontamentos aí para todos é isso, que a busca correta pelo culto. Ah, Babá, mas eu não tô achando um caminho. Entre em contato aí com a gente. babaodeleke@hotmail.com, tem um site babaodeleke.wordpress.com, tem nosso canal no YouTube, Facebook. Entre em contato. Venha conhecer o Xexelabá, venha conhecer o culto de Egungun, tradicional, único aqui no Brasil de Ibadã. Assim como a nossa sociedade Oboni, que nosso Babá Idunum recebeu o título, né, em Ibadã, é o representante oficial da América Latina, América do Sul inteira aqui, das Américas. É Babá Idunum, do culto Oboni. Então, se quer encontrar um caminho correto, entre em contato com a gente e venha conhecer a verdade de Ifá. Ok, família? Então, em Xexelabá, o culto tradicional Yorubá, hoje nós passamos uma pincelada aí apenas do que é tudo isso, né? Então, vão deixando aí, pessoal lá no Face, vai enviando questões referente ao Xexelabá que a gente vai respondendo aí nos próximos programas, tá? A gente fazer um programa só de resposta às questões. Então, se quer, deixe suas perguntas, que a gente vai juntar isso tudo e colocar em um único programa para ser bem interativo aí com todos e responder as dúvidas, né, dentro do possível de todos. Então deixe suas perguntas aí objetivas e claras referente ao culto, né? Consulta, toda essa parte é o que eu digo, né? A gente não realiza por ser uma coisa de fórum íntimo e que deve ser realizada dentro do ambiente próprio e de uma forma especial para cada indivíduo, não é?
Tá vendo muita venda aí de situações de coisas, expondo situações que não condiz com a nossa religiosidade. Muito cuidado, família. Então, em Xexelabá, que é a junção do culto tradicional iorubá, só pode não ser passado de uma forma tradicional, ou seja, por família. Uma família tradicional iorubá. Mesmo no candomblé, para se ter um comparativo, se a pessoa não vem proveniente de uma casa matriz, ou que tem uma raiz que passa esses conhecimentos, quando chegar um determinado momento que ele não souber algo, para quem ele vai perguntar? Vai jogar a sorte e dizer que foi o orixá que falou? Aí é fácil, né? Tem coisas que Ifá orienta, tem coisas que tem que ter a sua família para te trazer, os anciões trazerem as orientações. Culto Xexelabá, ou seja, a cultura africana, ela valoriza muito o velho, o ancião, as crianças, coisa que a cultura ocidental se perdeu muito, né? E todos esquecem que se chegar, né, dentro da violência que ocorre nos dias atuais, a sua velhice, como que vai ser? Quem vai cuidar de você? Vamos agora passar o nosso Ofoaxé pra gente iniciar a semana amanhã, né? Vitalizados de axé, família. Então, família, aqui nessa semana, Ifá e Babai Gungun, Exu, abençoe a todos nós. Para você que está tendo suas dificuldades em qualquer setor dentro da sua vida, peça muito a Ori, a Exu, que conduza ao bem, que te faça grande, que te faça pleno, e que você faça a sua parte também, moldando o seu caráter sempre para o melhor. Seja justo, seja verdadeiro. Isso é o que Ifá nos diz. Que nessa semana todas as portas estarão abrindo da prosperidade à sua vida. Todos os caminhos e todas as proteções necessárias, porque sair de casa hoje e voltar vivo e bem é uma vitória, né? Você valorize os seus mais velhos, valorize as suas rebés, os seus orientadores, e valorize-se buscando o caminho correto em Xexelabá. Eu sou o Babao de Alequê. Você ouviu o programa Voz Ancestral. Semana que vem estaremos aqui reunidos novamente aos domingos, transmitindo sempre muito axé, 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 família. Você precisa de uma orientação em sua vida? Está com problemas e não sabe como resolver? Ifá é a resposta para você. Agende sua consulta com Babao de Alequê. Receba todas as respostas através de Ifá. Orientação personalizada, pessoalmente ou à distância. Obelé, Búzios, Ibós, Itutu, Ipezé, Magias, Oxelabá, iniciações em Ifá, Egbo, Orixá. Entre em contato agora. Venha transformar sua vida com orientação e magia de Babao de Alequê.